Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam de boa, na paz, na tranquilidade. E começando como sempre, dando aquelas recomendações, pessoal. Se você for sair de casa, lava bem as mãos, com água e sabão quando voltar, usa álcool em gel sempre que possível. Se você entrar em algum estabelecimento, sempre use. Pegou em dinheiro, usa também, porque a gente está vivendo tempos difíceis, estranhos. Vamos evitar aglomerações, manter o distanciamento social de 1 metro, no mínimo 2 metros é o melhor. Vamos usar máscara. Eu sei que é difícil, gente, manter esse distanciamento. Sei que todo mundo quer curtir, quer conversar, tudo, mas temos que lembrar que o nosso sistema de saúde está desmoronando, a situação está feia, tem muita gente morrendo, então vamos nos cuidar. Não só pela gente, eu sei que todo mundo deve ter alguém na família que goste, seja um irmão, uma irmã, um tio, pai, mãe, avô, avó responsável, alguém aqui da família que tenha condições de saúde que sejam precárias, que podem ser problemáticos se pegar o vírus com grande risco para elas. Vamos pensar nas pessoas que a gente gosta, vamos nos resguardar, porque se cuidando, você cuida do outro também. E vamos então começar a aula, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que virou a vida dos escravos no Brasil após a Lei Áurea. A Lei Áurea, gente, foi a lei que aboliu completamente a escravidão no Brasil. Essa abolição da escravatura, ela ocorre em 13 de maio de 1888, onde aproximadamente 700 mil pessoas escravizadas conquistaram sua liberdade e enfrentaram novas diversas condições conforme conseguiram essa liberdade. Mas vocês pensam, nossa, professor, 700 mil não era muito. Mas se a gente for pensar hoje para a população do Brasil, não é muito. Mas se você voltar para aquela época, era muita gente, pessoal. Muita gente mesmo. A abolição, ela só aconteceu por causa de diversos fatores, várias discussões que tinha. Esse assunto dessa abolição ela foi um grande debate político que teve durante todo o século XIX. E a abolição ela só foi acontecer por meio de uma campanha popular aliada à resistência das pessoas escravizadas. Com a abolição, essas pessoas conquistaram a sua liberdade e seus antigos donos não recebiam nenhum tipo de indenização por isso. Isso criou grande atrito entre os grandes senhores de escravos e o governo. Agora vamos contextualizar mais ou menos o que aconteceu aqui. Antes de tudo, é necessário entendermos que um pouco do que aconteceu pós-abolição, o que estava acontecendo antes disso. Não, melhor, desculpa falar, gente. O que aconteceu, para a gente entender, a gente tem que entender mais ou menos como é que foi essa luta, para depois a gente entender como que vai ser essa pós-abolição, o que acontece depois. Primeira coisa, tinha vários fatores que contribuíram para que essa abolição acontecesse. Primeiramente, ao longo do século XIX, as pessoas escravizadas elas começaram a resistir de diversas maneiras, em diversos locais do país, seja por meio de fuga, seja por meio de revolta. Eles demonstravam diversas vezes a sua satisfação quebrando ferramentas, fazendo corpo mole, fazendo serviço mal feito. Três dados importantes, elas reforçaram a presença grande de escravos no Brasil, que levou a toda a situação. Primeiramente, na metade do século XIX, cerca de 1,5 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. Entre 1831 e 1845, cerca de 470 mil africanos foram enviados para o Brasil pelo tráfico. Entre 1841 a 1850, 83% dos africanos enviados para a América, eles vinham para o Brasil. Então a concentração de africanos chegando no Brasil era muito grande. E com essa grande quantidade tão grande, ia se ver mesmo o que ia acontecer. Essa satisfação e com isso essas revoltas. Primeira lei que deu aquele primeiro passo na abolição da escravatura no Brasil, foi a Lei Eusébio de Queiroz,
de 1850. Essa lei foi aprovada de forma principalmente para evitar o conflito com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra andava pressionando o Brasil já havia décadas pelo fim do tráfico negreiro. Então, essa lei ela não foi nem aprovada muito porque os brasileiros queriam, os grandes proprietários do governo, mas simplesmente para apaziguar a Inglaterra, evitar um conflito. Essa proibição do tráfico ela deu início ao lento processo que resultou com a abolição. Só que a abolição ela só aconteceu 4 décadas depois. Só para a gente ver como é que esse movimento ele realmente foi lento, se a gente for pensar. No final de 1880, a manutenção de escravos no Brasil era praticamente inviável. Por quê? Ao mesmo tempo que a escravidão afetava a imagem do Brasil, porque era o último país da América que ainda utilizava o trabalho de pessoas escravizadas, ele afetava a ordem interna do país, já que era muito custoso para o governo conter as fugas, as rebeliões, tudo. Então, toda essa lei de liberação dos escravos, ela teve todo esse processo, a pressão dos estrangeiros, os problemas de manter a escravização dentro do nosso país, e com isso, teve-se a Lei Áurea, que foi em 1888, no 13 de maio, que deu essa liberdade. Com essa lei, os libertos agora estavam livres para buscar uma vida melhor, procurar melhores condições de vida, melhores salários, tudo. Só que essa integração na sociedade, ela não foi perfeita, porque teve essa abolição, mas não teve nenhum programa, não teve nada, não teve nenhuma medida que procurava integrá-los economicamente na sociedade. No dia após a abolição, assim que a notícia foi divulgada, houve várias comemorações, festas que espalharam em várias cidades do Brasil, inclusive na capital do Brasil. Os escravos, assim que receberam essas mensagens, também comemoraram demais. E essas comemorações elas se espalharam. Só que logo que essas comemorações acabaram, veio a pergunta: e agora? O que fazer? Então, esses escravos eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a sair dessas fazendas onde trabalhavam procurando melhores condições. Muitos desses libertos eles abandonaram as fazendas nas quais foram escravizados e mudaram-se para outras ou então foram para cidades. Essa migração ela aconteceu pelo país todo. Foi muito grande a quantidade de pessoas. Elas saíam procurando parentes para poder se estabelecer juntos ou até procurando melhores salários. Mas essas migrações, na maioria dos casos, elas aconteciam principalmente pelos homens jovens, que tinham melhores possibilidades de se estabelecer em uma terra para cultivá-la. Já as mulheres que possuíam filhos e os idosos, eles foram obrigados a permanecer onde estavam, ainda continuando a sofrer dos preconceitos, tudo, porque não tinham grandes condições de sair e se libertar. Essa migração, ela gerou uma reação muito grande para os proprietários e das autoridades locais, que ficavam insatisfeitos com essas migrações, perdendo a mão de obra de trabalho. Isso levou a várias medidas entre os fazendeiros. Muitos desses grandes antigos donos de escravos, eles impediam que os libertos fizessem essas mudanças. Muitos desses eram ameaçados fisicamente para não poder mudar. E outros ainda os utilizavam de uma ideia de tutoria dos filhos dos libertos. Eles principalmente pegavam os filhos e falavam: não, eu vou cuidar deles, porque esses pais não têm condição de cuidar, tudo, impedindo que os pais fossem embora, forçando eles a continuar na propriedade, trabalhando. Em muitos casos, alguns filhos de libertos eram sequestrados pelos senhores para obrigar eles a continuarem trabalhando por salários quase irrisórios. E, para não se contar, muitos dos fazendeiros nem queriam pagar para eles continuarem trabalhando. Falava simplesmente de fornecer um lugar para dormir e comida já era o pagamento suficiente. E isso começou a criar vários atritos. Muitos desses libertos foram para cidades também, onde passaram a desenvolver novas habilidades, manufatura, tudo, para conseguir novos trabalhos.
mas mostra a deficiência desse movimento. Por quê? Teve essa libertação dos escravos, mas não teve nenhuma ideia, nada que foi criado com o objetivo de integrar esses negros, esses escravos, ex-escravos, melhor, na sociedade brasileira. Isso criou vários conflitos de interesses, como a gente estava falando. Logo após a abolição da escravatura, então, tinha o quê? Tinham 700 mil libertos que, como não houve nenhuma reforma agrária, nenhuma mudança, não tinham nenhuma terra para trabalhar. Não receberam nada. Então, eles foram forçados o quê? A se sujeitar aos baixos salários oferecidos pelos grandes proprietários e, às vezes, ainda continuando sendo degradados, sofrendo de ameaças físicas, tendo seus filhos presos para continuassem trabalhando. Muitos desses escravos, ex-escravos, aliás, eles preferiram retornar para o continente africano devido às dificuldades encontradas aqui no Brasil. Mas muitos conseguiram se adaptar e até hoje a gente vê como é que a integração do negro na sociedade melhorou. Eu espero que tenha dado para a gente entender, pessoal. Foi uma explicação bem simples, resumida para vocês, de como que foi a abolição da escravatura no Brasil, como que isso influenciou esses escravos. Qualquer dúvida, pessoal, pode falar comigo no privado. A atividade está bem simplesinha. Lembrando, pessoal, falou no privado comigo, seu nome e turma, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal!